We'll be reading from Luke chapter 18, so you can be finding that scripture passage. Nós estaremos lendo em Lucas 18, então vocês podem abrir nessa passagem. But before I begin, I want to express my appreciation to the people that have made this conference possible. Mas antes de começar, eu gostaria de demonstrar minha apreciação àqueles que tornaram essa conferência possível. There's no doubt in my mind that it was a special work of providence that brought Brother Denham and I in contact with one another several years ago. Eu não tenho qualquer dúvida que tenha sido obra da providência divina fazer com que eu tenha conhecido o irmão Ricardo há vários anos atrás. I had never heard of Fiel, but received a piece of mail, and the rest is sweet history. Eu nunca tinha ouvido falar da Fiel, mas recebi uma carta e a partir daí vocês têm a ideia da história. And I certainly join with all of you in thanking the Denhams for their faithfulness here in Brazil for more than a half a century. E eu me junto àqueles que acabaram de expressar a alegria pela fidelidade do casal Denham em mais de 50 anos de história aqui no Brasil. And I rejoice with you in the fullness of the ministry God has given to them. E eu me regozijo junto com os irmãos na plenitude de ministério que Deus deu a esse casal. As a result of which we are all recipients of great blessing. Resultado do qual nós todos temos sido recipientes de muitas e muitas bênçãos. And I want to thank Brother Denham for the invitation to be here this week and preach. Eu quero agradecer ao irmão Ricardo pelo convite de estar aqui essa semana para pregar. And thank Mr. and Mrs. Denham for their warm hospitality and providing comfort for me as I arrived here last Sunday. E também agradecer ao casal pela hospitalidade tão querida quando eu cheguei ao Brasil domingo passado. And I want to thank our brother Eros here, who has been absolutely indispensable to what I've tried to do this week. E eu quero agradecer ao irmão Eros, que tem sido absolutamente indispensável aquilo que eu tenho feito aqui nessa semana. It is certainly a unique ministry, my brother, that God has given you. É um ministério singular que Deus deu para o irmão. I don't see Marcio right now, but he picked me up at the airport early Sunday morning. O Márcio me pegou no aeroporto muito cedo, domingo de manhã. And has shown me great kindness and hospitality during my Também time me mostrou here. muita hospitalidade, muito carinho. And the people on the Fiel staff who have worked obviously and diligently to prepare for the conference, I am due a great debt of gratitude to them. E também os queridos irmãos que trabalham na Fiel, que é tempo integral, voluntários, que tornaram essa conferência possível. A minha gratidão também a esses queridos irmãos. And my fellow laborers in the gospel, Brother Reese and Brother Bennett, whom I've met with great blessing this week, our thanks to them for their ministry to my heart. E também a nossa gratidão aos irmãos Reese e Bennett, que junto comigo ministraram aqui e tanto enriqueceram o nosso coração. Nossa gratidão a eles também. And I want to thank all of you, dear brothers and sisters in Christ, because you're the ones that make this conference possible. E eu quero agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs em Cristo, que vocês é que tornam essa conferência possível. And your warm friendship and fellowship has been a great reward to my heart. E a comunhão tão calorosa, tão querida de vocês tem sido realmente um acalento para o meu coração. I have the sense that I should be sitting at your feet hearing the word of God as you minister. Eu tenho aquela impressão que quem deveria estar assentado aos seus pés seria eu para ser abençoado pelo ministério de vocês. For I have much to learn from you. E eu tenho muito a aprender de vocês. And I feel somewhat rude in that I have stood here speaking in another language and expecting you to listen to me. E eu me sinto um tanto rude de ter estado aqui falando numa outra língua com a expectativa de que vocês me ouvissem. I know I'm from a different place. I'm a stranger and an alien, a foreigner. Eu sei que eu sou de um outro lugar, eu sou estrangeiro, eu sou um desconhecido. And not knowing your culture or customs may have unknowingly been offensive in something I've done. E sem conhecer a cultura de vocês, sem que eu quisesse, talvez até tenha sido ofensivo em alguma coisa que fiz ou falei. I hope I haven't, but if so, I am truly sorry and hope that you'll
tolerate a Yankee from up north. E eu espero que não tenha feito isso, mas se o fiz, eu realmente espero que vocês tolerem um Yankee lá do norte. Let us read now from the Gospel of Luke chapter 18, the first 8 verses of this Vamos chapter. ler os primeiros 8 versículos de Lucas 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? In this parable, our Savior is teaching the necessity of continual prayer. Nesta parábola, o nosso Salvador está ensinando a necessidade da oração contínua. He teaches that we should continue coming to Him again and again with our petitions. Ele nos ensina aqui que nós devemos vir a Ele novamente com nossas petições. That we should not tire of crying out unto Him. Que nós não deveríamos nos cansar de clamar a Ele. The parable is introduced by Luke with these words. A parábola é apresentada por Lucas com as seguintes palavras: That Christ spake this parable in order that men might pray and not faint. Que Jesus proferiu a parábola para que as pessoas orassem sempre e nunca viessem a esmorecer. And it is as if He is setting before us two options. É como se Ele estivesse colocando diante de nós duas opções. You can pray, Vocês podem orar, or you can faint. ou vocês podem desanimar e esmorecer. Take your pick. Escolham. You'll not do both. Não há como fazer as duas coisas. If you pray, you'll not faint. Se vocês orarem, vocês não vão esmorecer. But prayerlessness will weaken you. Mas a falta de oração vai enfraquecer vocês. Prayerlessness will make you faint. A falta de oração vai fazer com que realmente vocês desmaiem. And so our Savior told about a widow Então o nosso Senhor conta a respeito de uma viúva who was being afflicted by an adversary. que vinha sendo afligida por um adversário. The details of the nature of the affliction are not given. Os detalhes da natureza desse afligir não nos são dados no texto. But it was in an age where women did not enjoy the recognition that they may enjoy today. Mas isso aconteceu numa época que as mulheres não desfrutavam do reconhecimento que hoje desfrutam. And a woman's identity was completely tied up in her husband. E a identidade de uma mulher estava completamente vinculada ao seu esposo. So that when he died and she was left a widow, De forma que quando o marido morreu e ela ficou viúva, she was often a nobody. frequentemente a mulher era ninguém. And it might even be that debts which her husband accumulated E talvez o caso aqui fosse de dívidas acumuladas pelo marido, were left for her to pay off. foram deixadas para ela pagar. Her having no means of income with which to pay. E ela não tinha meios de pagar essas dívidas porque não tinha uma fonte de renda. What Christ speaks of to the hearer in this parable O que Jesus está abordando para o ouvinte dessa parábola was a situation repeated often enough in his day foi uma situação que ocorria com muita frequência nos seus dias. that everyone would know that a widow was utterly helpless. Que todos sabiam que uma viúva era uma pessoa completamente indefesa. She had no might or power to influence people. Não tinha qualquer poder para influenciar as pessoas. She was an easy prey, an easy victim. Ela era uma vítima fácil, uma presa fácil de qualquer um.
And so this woman went to a judge, Então essa mulher procura um juiz seeking that he might mediate between her and her tormentor. para que ele fosse o mediador entre ela e aquele que a atormentava. But the judge was an unjust man. Mas o juiz era iníquo. He was not concerned with justice. Ele não estava preocupado com a justiça. He had no regard for God. Ele não tinha qualquer temor de Deus, He had no regard for man, não tinha qualquer respeito pelo homem, let alone for this helpless widow who could contribute nothing to his success. ainda mais em relação a essa viúva que nada poderia contribuir para o sucesso dele. So he ignored her. Então ele a ignorou, But she wouldn't stop. mas ela não parava. She came back again. Ela de contínuo voltava He ignored her again. e ele mais uma vez a ignorava. She came back again. E ela tornou novamente, And again and again and again. e novamente. She would not leave him alone. Ela não o deixava em paz. She was not going to be ignored in her need. Ela estava determinada em não ser ignorada na necessidade que tinha. And finally, the judge, Por fim, esse juiz, moved to meet her need, movido para atender a necessidade dela, not because he was just, não por ser justo, not because he operated in the fear of God, não porque operava no temor de Deus, not because he had regard for any human's opinion, não porque ele tivesse respeito por qualquer opinião de ser humano, but for the worst possible reason, mas pelo motivo mais ruim possível, so that he could be relieved of an annoyance. para que ele pudesse ser libertado daquele importuno da mulher. To be relieved of the annoyance, he met the desire she had. Então, só para ser libertado dessa situação de ser importunado, ele atende ao pedido da mulher. And then in the 6th verse, our Savior said, "Hear what the unjust judge saith." Então, no versículo 6, o Senhor diz: considerai no que diz este juiz iníquo. And by these words, Christ presents a great contrast. E através dessas palavras, Jesus apresenta para nós um contraste muito grande. This is a man of the world, Este é um homem do mundo, an unjust man, um juiz iníquo, a man who has regard for no one, including God. um homem que não tem qualquer respeito por quem quer que seja, inclusive com relação a Deus. Yet if he will respond to her need Mas se ele está disposto a atender a necessidade dela, with the worst of motivation, com o pior dos motivos ou motivações, then how much a righteous God, quanto mais um Deus justo, who is filled with tender mercy, que é repleto de terna misericórdia, who loves his people, que ama o seu povo, who has borne their griefs in his own Son, que carregou sobre si as dores do seu povo na vida do seu filho. consider how differently he will respond when his own come to him. Considerem quão diferentemente ele há de agir ou reagir quando os seus se achegam a ele. And so Christ says to his hearer, Então Jesus diz aos seus ouvintes: "And shall not God avenge his own elect, e será que Deus não haverá de fazer justiça com relação aos seus escolhidos, which cry day and night unto him?" que clamam dia e noite a ele? Now this word avenge Essa palavra fazer justiça, que nós temos traduzido aqui, is a term that means to vindicate. é a palavra usada para vindicar. God will vindicate his own elect, Deus vindicará os seus eleitos. by which we understand that when the elect of God come to him in prayer, E por isso nós entendemos que quando os seus eleitos se achegam a ele em oração, they will not be frustrated in prayer. eles não se frustrarão em oração. They will not be denied a response. Eles não terão negado o pedido feito na oração. They will be heard by God. Eles serão ouvidos por Deus. They will be vindicated for having prayed unto him. Eles serão vindicados por haverem orado para ele. And shall not God avenge his own elect, Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, which cry day and night unto him? que clamam dia e noite a ele?
I'm told that this word cry means to cry out. Me dizem que essa expressão clamar dia e noite quer dizer gritar, With an earnestness and a passion before God. com uma determinação, com uma paixão de alma ao falar com Deus. Hear, O God, is my burden. Ouça, ó Deus, o fardo que eu carrego. Hear me for Christ's sake. Ouça-me por amor de Jesus. Take my burden and settle my score. Senhor, pega o meu fardo, resolve o meu caso. And shall not God avenge his own elect, which cry out unto him day and night? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? They persist in prayer. Eles persistem em oração. It's not a 5-minute nod to God in the morning, Não é aquela oraçãozinha de 5 minutos rápida para Deus de manhã, but it is a continual, persistent prayer throughout the day. mas é uma oração persistente e contínua através do dia todo. They learn to live in such a manner Eles aprendem a viver de tal forma that their very life becomes a prayer. que a própria vida inteira deles se torna uma única oração. That they are found indeed to pray without ceasing. Que eles de fato chegam àquele ponto de estar orando sem cessar. In recent years, I have come to the sense that prayer is nothing more than this. Nos últimos anos, desculpe, eu cheguei à consciência de que oração nada mais é do que o seguinte: Prayer is us acknowledging our total dependence upon God. oração é o nosso reconhecimento da nossa total dependência de Deus. Lord God, I am dependent upon Thee for everything. Senhor Deus, eu dependo de Ti para tudo. If there is another breath for me to inhale, Se ainda houver um outro fôlego para mim, para respirar, it is one which Thou hast given. é um fôlego que o Senhor concedeu. If I am to take another step, Se eu tiver que tomar um próximo passo, it is with strength which You give, foi com a força que o Senhor supriu para eu tomar esse passo. and with the steadiness with which You rule the earth and keep it in front of me. E com a fidelidade, com a determinação que o Senhor norteia e dirige a terra e o Senhor abre o caminho diante de mim. Our prayer is our acknowledgement that we are totally dependent upon God. A nossa oração é o nosso reconhecimento que somos totalmente dependentes de Deus. And the more we, by the grace of God, develop a God consciousness, E quanto mais nós, pela graça do próprio Deus, desenvolvemos uma consciência de Deus, that lingers upon our heart throughout the day, que permanece, que permeia o nosso coração através do dia, the more we will be found returning unto the throne of grace in prayer. tanto mais nós nos encontraremos voltando ao trono de graça em oração. I'm sure you found yourself awaking at night in prayer, Eu tenho certeza que você já passou pela experiência de acordar no meio da noite e estar clamando a Deus quando acordou. rising in the morning and without a plan, breathing your first breath out as a prayer unto God. Acordando pela manhã e sem sequer planejar, já começando a esboçar uma oração a Deus como primeira coisa que você faz quando abre os olhos. And when your heart is burdened with a special need, E quando o seu coração se sente pesaroso por causa de uma necessidade, continuing and continuing and continuing through the day back to God in prayer. continuando e voltando a Deus em oração através do dia o tempo todo. And he says, shall not God avenge his own elect, which cry unto him day and night? O texto diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, Though he bear long with them. embora pareça demorado em defendê-los. Now, I'm sure you've all had the experience of praying at length, perhaps for months for something, and never seeing the answer, it seemed. Eu tenho certeza que vocês já passaram pela experiência de orar, quem sabe por meses a fio em relação a alguma coisa e terem a nítida sensação de não terem sido ouvidos. Why does God delay in answering our prayers? Por que Deus tarda por vezes em
responder a nossa oração. Well, I think many biblical answers could be given to that. Eu creio que muitas respostas bíblicas poderiam ser dadas a isso. But for our purposes this morning, let us just consider the one. Mas, por questão de tempo nesta manhã, vamos considerar uma. It keeps us praying. Isso nos mantém orando. When we have sought God and have yet to see the answer, Quando nós já buscamos a Deus, mas ainda não obtivemos resposta, we seek Him again. nós o buscamos novamente. Isn't it strange that we are better at praying when we are in great need? Não é interessante que nós somos melhores na oração, nós nos damos melhores com a oração quando nós estamos em meio a grande necessidade? It is in the midst of great oppression that prayer is learned. É no meio da grande opressão que nós aprendemos a orar. The psalmist says that the Lord is nigh unto them that are a broken heart. O salmista diz que o Senhor está próximo daqueles que têm coração quebrantado. And in our brokenness, we are broken before God. E no nosso quebrantamento estamos quebrantados diante de Deus. And God may, to our sense of timing, delay an answer to our prayers. E Deus pode, para o nosso senso de tempo, parecer tardio em nos responder. Only that we might persist in prayer. Talvez simplesmente para que nós estejamos persistindo na oração. Thus, when you feel that you have prayed and your prayer has not been answered, Então, quando você sente que orou e a sua oração não foi respondida, that is all the more reason to pray all the more. isso é motivo para você orar muito mais. And to grow in that intercession with our Father. E para crescer nessa intercessão diante do Pai. And when our God delays to answer our E petitions, quando o Senhor tarda em ouvir e responder a nossa petição, ouvir não, responder a nossa petição, so often when the answer finally comes, é tão frequente quando a resposta vem, it is all the sweeter for the wait. mais doce ela é pela espera que tivemos que experimentar. For our God is gracious, Porque o nosso Deus é gracioso and no good thing will He withhold from them that walk uprightly. e nada de bom Ele retém daqueles que andam retamente diante dele. And He rules with a sovereign perfection, E Ele reina com uma perfeição soberana, which orders all things after the counsel of His will, o que faz com que as coisas todas sejam ordenadas conforme o conselho da sua vontade, in order that each of us by all of those things de forma que todos nós, por meio dessas coisas, might be conformed to the image of His Son. possamos ser conformados à imagem do seu Filho. And I think we can find evidence in Scripture E eu creio que podemos encontrar evidência nas Escrituras, that even Christ cried out to the Father que até mesmo Cristo clamou ao Pai and believed He was unheard as He cried. e creu que ele não estava sendo ouvido enquanto ele clamou. And so God will ultimately avenge His own elect. Então Deus, por fim, haverá de fazer justiça aos seus escolhidos. And this morning I want us to consider three illustrations of this truth in the Scripture. Nesta manhã eu gostaria que considerássemos 3 ilustrações desta verdade nas Escrituras. Turn with me to the book of Deuteronomy and chapter number 9. Abram comigo para Deuteronômio capítulo 9. In this passage, Moses is reviewing the history of the giving of the Ten Commandments. Neste texto, Moisés está revendo a história da outorga dos 10 mandamentos. And you recall how he returned from Mount Sinai with the tables of stone in his hands. E vocês se lembram como ele voltou com as tábuas da lei, vindo do Monte Sinai, And found the children of Israel engaged in a horrific apostasy. e encontrou os filhos de Israel completamente envolvidos numa apostasia terrível. And in response to that, we read in verses 18 through 21. E como reação a isso, nós lemos nos versículos 18 a 21, prostrado estive perante o Senhor, Moses said, Moisés dizendo, prostrado estive perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites.
Não comi pão, não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Pois temia por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra vós outros, para vos destruir. Porém, ainda esta vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, tomei o vosso pecado e o bezerro que tinhais feito e o queimei e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó. E o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Moses, seeing the apostasy of the people, Moisés, vendo a apostasia do povo, and knowing that called for divine destruction, sabendo que essa apostasia exigia destruição divina, fell on his face in prayer before God, caiu com seu rosto em terra em oração diante de Deus, carrying the weight of the entire nation of Israel upon his heart, levando no seu coração o peso de toda a nação de Israel, and rightly expecting that God might respond in destroying them. e crendo corretamente que Deus talvez reagisse por meio da destruição do povo. Try to put yourself in Moses' shoes. Procure se colocar na pele de Moisés. Suppose 2 million of your countrymen Quem sabe 2 milhões dos seus conterrâneos were facing destruction from God absolutely and at any moment. estivessem prestes a experimentar a destruição iminente e certa de Deus. And you believed with all of your heart that their deliverance depended upon you, your praying to God. E você tivesse a convicção de que a libertação deles dessa destruição dependesse exclusivamente de você, da sua oração diante de Deus. Not a one of us has had a burden that great in prayer, I'm sure. Nenhum de nós, eu tenho certeza, já teve um fardo de oração, um desafio de oração desse porte. But Moses fell on his face, and for 40 days and 40 nights, Mas Moisés caiu com o rosto em terra e durante 40 dias e 40 noites. he practiced what we spoke of just a few days ago, fasting prayer. Ele experimentou aquilo que nós nos referimos há uns poucos dias, a oração que conduz ao jejum. He ate nothing. Ele não comeu nada. He was fueled by the power of the Spirit of God to his burdened heart. Ele foi energizado pelo Espírito de Deus por causa do seu coração com um fardo enorme que carregava. He prayed for mercy upon these people. Ele orou por misericórdia de Deus sobre esse povo. There was another occasion where Moses prayed in like manner. Houve uma outra ocasião em que Moisés orou de uma mesma forma. Some 40 years later, when the people of Israel were to enter into the promised land, Quando, 40 anos depois, o povo de Deus estava prestes a entrar na terra prometida, that entrance had been postponed because of their unbelief at Kadesh Barnea. essa entrada na terra prometida havia sido postergada por causa da incredulidade deles em Cádiz Barneia. And on the day when they refused to obey God and enter the land God had promised and would give to them, E no dia em que eles se recusaram a entrar na terra que Deus havia prometido dar a eles, Moses recognized the seriousness of their sin and the seriousness of the consequences that could befall them. Moisés percebeu a seriedade do pecado deles e, consequentemente, a seriedade do castigo que poderia recair sobre eles. And so in verses 24 and 25, he speaks concerning that. E nos versículos 24 e 25 ele trata dessa ocasião quando ele diz: Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Once again, he cries out to God to deliver these people, and it's a 40-day and 40-night prayer and fasting.
E mais uma vez Moisés se coloca diante da face de Deus para interceder para que Deus não destrua o povo. E mais uma vez, 40 dias e 40 noites de oração que conduziu ao jejum. But God's promise is that he will avenge his own elect who cry unto him day and night. Mas a promessa de Deus é que Ele fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. And so we look at chapter 10 and verse 10 of Deuteronomy. Então, agora olhamos o versículo 10 do capítulo 10 de Deuteronômio, que diz: permaneci no monte, como da primeira vez 40 dias e 40 noites. O Senhor me ouviu, e ainda por esta vez não quis o Senhor destruir-te. Now, when you have been burdened beyond anything you can describe, Quando você sente no coração um fardo que é além da possibilidade de descrevê-lo, and have cried out unto God day and night for 40 days and 40 nights, e quando você esteve diante de Deus por causa disso, clamando a Ele durante 40 dias e 40 noites ininterruptos, I'm sure there will be the temptation to wonder, is he going to answer my prayer? nesse caso eu tenho certeza que a tentação seria: será que Deus vai ouvir a minha oração? But Christ says he will avenge his own elect, though he bear long with them. Mas Cristo diz que Ele fará justiça aos seus escolhidos, embora Ele pareça tardio em fazê-lo. And by that delay in response, one's praying is intensified and purified. E através dessa espera, a oração de quem está orando é intensificada, ela é purificada. And he comes out on the other end of it more like Christ than he has ever been before. E essa pessoa que passa por isso sai no final da experiência muito mais parecida com Cristo do que quando ele entrou nessa experiência. For these are the mighty workings of a gracious God. Porque são o operar de um Deus gracioso. Today there is a people called Israel, Hoje existe um povo chamado Israel, and they have been on earth since the time of Abraham. que existe no mundo desde a época de Abraão. And the fact that they are here today E o fato de eles estarem hoje vivos, existindo, can be attributed to the truth that God vindicates the prayers of his elect. pode ser atribuído ao fato de que Deus vindica a oração dos seus escolhidos. Moses' prayer was answered. A oração de Moisés foi respondida. And shall not God avenge his own elect who cry unto him day and night? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Let us turn to 1 Kings chapter 19 for a second illustration. Vamos abrir para 2 Reis, capítulo 19, para uma segunda ilustração. The prophet Elijah has been on Mount Carmel and has enjoyed an immense victory. O profeta Elias esteve no Monte Carmelo e desfrutou de uma vitória retumbante. In a challenge with the prophets of Baal, Diante do desafio com os profetas de Baal, God has heard the simple, brief prayer of Elijah. Deus ouviu aquela oração simples e breve de Elias. And has vindicated that prayer by sending fire from heaven upon the sacrifice. E vindicou aquela oração enviando fogo do céu sobre o sacrifício. A fire that consumed the sacrifice, the stone altar, and the water with which that altar had been drenched. Um fogo que consumiu o sacrifício, as pedras do altar e a água que havia sido colocada ao redor do altar. But now Elijah has fallen from the exalted euphoria of the moment. Mas agora Elias caiu daquela euforia, daquela exultação que ele experimentou daquele momento. And he is running for his life to escape Queen Jezebel. E ele está agora fugindo para salvar a própria pele, porque a rainha Jezabel quer matá-lo. And in his utter dejection he has prayed unto God. E a 1 Reis, capítulo 19, e na sua rejeição ele está se sentindo confuso diante de Deus, Lord, take my life. e dizendo: Senhor, tira minha vida, Better for me to be dead. é melhor eu estar morto. Now he didn't really mean that. Ele não quis dizer isso literalmente.
Had he meant that, he only needed to turn around and go back to Jezebel. Se ele quisesse dizer isso de fato, ele só precisava voltar e deixar Jezabel dar conta da vida dele. She would have answered that prayer for him. Ela responderia a oração para ele rapidinho. There he is in the wilderness under such oppression and dejection. Ele está agora no deserto, debaixo de tanta opressão, se sentindo tão rejeitado. And God, most gracious, sends an angel to minister to him. E Deus, de forma tão graciosa, envia um anjo para ministrar a ele. Gives him food to eat. Dá a ele comida para comer. And Elijah takes off with that meal in his stomach. E Elias segue viagem com o estômago cheio. And doesn't have to eat for 40 days and E 40 não nights. precisa comer durante 40 dias e 40 noites. Now, I don't know what he ate. Eu não sei o que ele comeu. It was high test, no doubt about that. Não há dúvida que era uma comida que tinha bastante energia. And as he went into the wilderness in the strength of that food, E à medida que ele entrou no deserto, na força desse alimento que ingeriu, the passage tells us that it was a time of communion with God, o texto nos diz que foi um momento de comunhão com Deus, where God met with Elijah in strange and wonderful ways. onde Deus se encontrou com Elias de formas estranhas, porém magníficas. Let's read together verses 8 through 10. Vamos ler os versículos 8 a 10, 1 Reis 19. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? 10. Yes. E ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Elijah cries out to God and pours his burden at the throne of grace. Elias clama a Deus e derrama o seu fardo perante a face de Deus. He says, Lord, look how faithfully I've been serving you. Ele diz: Senhor, olha como eu tenho sido fiel para o Senhor. See how jealous I have been for your crown rights. Veja como eu tenho sido zeloso dos teus direitos de rei. For your holiness and worship. Zeloso da tua santidade, da tua adoração. And the people who should have worshipped you as a result. E as pessoas que deveriam ter adorado o Senhor como resultado do meu zelo, Are trying to kill me. agora estão tentando me matar. I'm finished. Acabou, não tem mais esperança. I'm done for. Chega, There's nothing more I can do. não há nada mais que eu possa fazer. I've come to my end. Cheguei ao fim. Now, this was Elijah's prayer unto God, and for 40 days and 40 nights, there was this exchange between God and Elijah. Essa foi a oração de Elias, e durante 40 dias e 40 noites houve esse intercâmbio de Deus com Elias. There is no doubt that Elijah was one of God's elect. Não havia dúvida de que Elias era um dos escolhidos de Deus. And there is no doubt that God will vindicate his own elect who cry unto him day and night. E não há dúvida que Deus haverá de fazer justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. And the vindication is seen where in verse 15 Elijah is told to go and anoint a king. E a vindicação é vista no versículo 15, onde o Senhor instrui Elias para ir ungir um rei. Anoint Hazael to be king of Syria. Unge a Azael para ser o rei sobre a Síria. Verse 16, anoint a second king, Versículo 16, unge um segundo rei, Jehu, to be king Jehu. over Israel. para ser rei sobre Israel. And verse 16, go and anoint a prophet, E o versículo 16 ainda diz: unge um outro profeta, Elisha, who will continue with a double portion of your spirit. Eliseu, que continuará com porção dobrada do teu espírito. And what we see is that Elisha's ministry wasn't done. E o que nós vemos a essa altura é que o ministério de Elias não havia terminado. To this point in his entire life has only been the beginning of his ministry. A essa altura na sua vida, ela tem sido apenas o início de tudo. A ministry which will be inseparable from the
offices of those whom he anoints. Um ministério que será inseparável daqueles a quem ele está por ungir. And shall not God vindicate his own elect, Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, which cry unto him day and night? que clamam a ele dia e noite? He will indeed. Certamente ele o fará. Let's turn to a third example, Vamos olhar para um terceiro exemplo. this time to Matthew chapter 4, Nesta vez, Mateus capítulo 4, where a third man spends 40 days and 40 nights without food onde in prayer. terceiro homem investe 40 dias e 40 noites sem comer, orando. This time, you know it is our dear Savior. E vocês sabem que se trata do nosso querido Salvador. Look at the first two verses of Matthew chapter 4. Os primeiros 2 versículos de Mateus 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Here the incarnate Son of God is led by the Spirit of God, where he will be tempted by Satan. Aqui o Filho encarnado de Deus é conduzido pelo próprio Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo no deserto. And for 40 days and 40 nights, Christ is engaged in fasting prayer with his Father in heaven. Por 40 dias e 40 noites, Jesus está envolvido com uma oração que conduz ao jejum diante do seu Pai que está nos céus. Christ is the elect of God. Jesus é o escolhido de Deus. Yea, he is the embodiment of all of God's elect. Sem sombra de dúvida, ele é a incorporação de todos os escolhidos de Deus. For every one of God's elect was chosen in Christ before the foundations of the world. Porque todos os escolhidos de Deus foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Christ is their head and they are his body. Cristo é o cabeça e eles são o corpo. He is inseparable from his elect. Ele é inseparável dos seus escolhidos. For he became one with us. Porque ele se tornou um conosco. He took upon himself our nature. Ele levou sobre si a nossa natureza. He was made in the likeness of sinful man. Ele assumiu a semelhança de homens pecadores. He became one of our brethren, Ele se tornou um dentre os irmãos, that as one of us he might redeem us. para que como um de nós ele pudesse nos redimir. And so as the Savior for 40 days and 40 nights prayed and fasted in the wilderness, Então, à medida que o Senhor, durante 40 dias e 40 noites, orou e jejuou no deserto, the promise applies to him as it does to us. a promessa se aplica a ele como ela se aplica a nós. For we are partakers of the blessings conferred by the Father upon the Son. Porque nós somos coparticipantes das promessas que Deus deu ao Filho. And so God shall avenge his own elect, Christ. Então Deus haverá de fazer justiça ao seu próprio escolhido, Jesus Cristo, Who cries unto him day and night, que clama diante dele dia e noite, and he will bear long with him, e ele estará ali com ele, for he is working a purpose in Christ, porque ele está operando um propósito através de Cristo, to make the captain of our salvation para torná-lo capitão da nossa salvação, perfect through suffering. perfeito através do sofrimento. And so when you have wrestled in prayer and fasting for 40 days and 40 nights, Então, quando você lutou em oração que conduz ao jejum durante 40 dias e 40 noites, you thus bear the likeness of Christ wrought in you through the experience. você carrega sobre si a semelhança de Cristo que é trazida sobre você à medida que você passa pela mesma experiência que ele passou. And we know that our Savior's life was a life of prayer. E nós sabemos que a vida do nosso Senhor foi uma vida de oração. We recall those drops of blood in Gethsemane Nós- where he cried to the Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nós nos recordamos daquelas gotas de sangue que Jesus suou no Getsemane, à medida que ele clamava: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice.
I invite you to turn back to the 22nd Psalm. Eu sugiro que vocês abram no Salmo de número 22, which speaks concerning the suffering of our Savior with amazing prophetic precision. que fala do sofrimento do nosso Salvador com uma precisão profética impressionante. And the psalm begins with the prayer of Christ himself, E o Salmo começa com a própria oração de Cristo, a prayer uttered through the psalmist uma oração expressa através do salmista, as the Spirit of Christ which was in him did testify or signify the sufferings of Christ. à medida que o Espírito que estava nele testificou ou fez fluir o testemunho que o próprio Jesus daria. And may we not miss the significance of these words. E que nós não percamos de vista o significado destas palavras. 1 and 2. Versículo 1: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. My God, why hast thou forsaken me? Deus meu, por que me desamparaste? Why art thou so far from helping me? Por que estás tão longe de me responder? I cry in the daytime, and thou hearest not. Eu clamo de dia e não me respondes. And in the night seasons, and am not silent. Também de noite, porém não tenho sossego. My friends, is not this God's elect crying day and night? Meus queridos, não são esses os eleitos de Deus clamando dia e noite? This indeed is the one who is the embodiment of all of the elect, crying unto him day and night. Na verdade, isto aqui se reporta àquele que é a incorporação de todos os escolhidos, que está presentemente clamando dia e noite. Do you not hear me, Father? Não me ouves, ó Pai? I have cried this morning, have you not heard me? Eu clamei nesta manhã, não me ouviste? I am crying this evening, do you not hear me? Estou clamando agora à noite, não me ouves? And shall not God avenge his own elect, which cry unto him day and night? Não fará Deus justiça aos seus eleitos que clamam a Ele dia e noite? Indeed, he shall avenge them. Sem sombra de dúvida, Ele fará justiça a eles. And our text tells us that he shall avenge them speedily. E o nosso texto diz para nós que Ele haverá de atendê-los com prontidão. When he does vindicate their praying, Quando Ele vindicar as orações dos seus, it will be with such a vindication that nothing can refute it. ela virá com tal vindicação que ninguém poderá refutar que é a resposta de Deus. It will be with such suddenness of glory and power that none can deny it. Será com tal imediatez de glória e de júbilo que ninguém poderá negá-lo. And so our Savior cried from the cross, my God, why hast thou forsaken me? Então o nosso Senhor clamou da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? And on the first day of the week, as the ground shook, an angel rolled the stone away. E à medida que o primeiro dia da semana surgiu e Not- a terra vibrou e o anjo abriu aquela pedra do sepulcro. And it was not that Christ might be released from the tomb, but that man might be permitted into the tomb and to see it empty. E não foi para que Jesus pudesse ser libertado do túmulo, mas sim para que homens pudessem entrar no túmulo e ver que Jesus não estava mais lá. And Christ came out of the grave alive, E Jesus saiu daquele túmulo vivo, having destroyed the works of the devil, tendo destruído as obras de Satanás, having subdued principalities and powers, tendo subjugado principados e potestades, thereby making a show of them openly. fazendo através disto uma exposição aberta deles. He tore the bars away from death, Ele arrancou as barras que nos prendiam à morte.
And in eternal vindication, he rose from the dead. E numa vindicação eterna ele ressuscitou dentre os mortos. And we noted last night that Stephen pointed to that as the evidence that God had vindicated his own son, Christ. E nós vimos ontem na mensagem de Estevão que ele aponta para isso para mostrar que Deus havia vindicado o seu próprio filho. And you see, my friends, the vindication of Christ's praying is the vindication of all who are in Christ. Meus queridos, a vindicação da oração de Cristo é a vindicação de todos os que estão em Cristo. And shall not God avenge his own elect which cry unto him day and night? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Wherefore God also hath highly exalted him, Por isso Deus o exaltou acima de todo nome. and hath given him a name that is above every name, E lhe deu um nome que está acima de todo nome, that at the name of Jesus every knee shall bow, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho and every tongue confess e toda língua confesse that Jesus Christ is Lord, que Jesus Cristo é Senhor, to the glory of God the Father. para a glória de Deus o Pai. And forevermore God's elect shall rejoice in his presence. E para todo sempre os seus escolhidos se regozijarão na sua presença. And we read in Revelation 5 of the saints surrounding the throne. E nós lemos em Apocalipse 5 dos santos cercando o trono do Senhor, Together with the 24 elders, junto com os 24 anciãos, and with 10,000 times 10,000 angels, e com dezenas de milhares de anjos, joined together crying with united voice, juntos cantando a uma voz: Worthy is the Lamb, digno é o Cordeiro, worthy is the Lamb, digno é o Cordeiro, worthy is the Lamb that was slain, digno é o Cordeiro que foi morto, to receive honor, power, glory, de receber honra, poder e glória, wisdom and might forever and forever. sabedoria e poder para sempre e sempre. Because God shall avenge his own elect, Já que Deus fará justiça aos seus escolhidos, Christ shall be crowned King of Kings Jesus será coroado Rei dos Reis and Lord of Lords e Senhor dos Senhores, forevermore, para todo sempre, forever and ever. para sempre e sempre. Hallelujah. What a Aleluia, Savior. que Salvador! Christ shall be vindicated forevermore. Jesus será vindicado para todo sempre. And all of God's people E todo o povo de Deus can look to the promises of Scripture. I would direct you to the 55th Psalm. podem olhar para as promessas das Escrituras, e eu peço que vocês as vejam, no Salmo 55. Where David once again writes in a time of great oppression. Quando mais uma vez Davi escreve em meio a um tempo de muita aflição, When a dear and trusted associate has betrayed him, quando um querido homem ligado a ele o traiu, a picture of Judas who would betray Christ. certamente uma figura de Judas que haveria de trair a Cristo. And we read in the 17th and 18th verse what David writes. E nós lemos dos versículos 17 e 18 que Davi escreve do Salmo 55. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra-me a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. And there you have it again. Mais uma vez nós temos aqui diante de nós. Evening and morning and at noon À tarde, pela manhã, ao meio-dia. will I pray and cry aloud. Eu orarei e farei as minhas queixas em voz alta. And shall not God avenge his own elect, Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, which cry unto him day and night? que clamam a Ele dia e noite. And we've read the 18th verse, which is the vindication indeed. E nós vimos o versículo 18, que é a própria vindicação. And so, my friends, I would point you to the 22nd verse. Então eu quero que vocês vejam agora o versículo 22. Cast thy burden upon the Lord, Confia os teus cuidados ao Senhor,
and he shall sustain thee. e ele te susterá. He shall never suffer the righteous to be moved. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Cast thy burden upon the Lord, Confia os teus fardos ao Senhor, day and night, dia e noite, with persistence, incessantly, com persistência, incessantemente, and he shall vindicate your prayer. e ele vindicará a sua oração. And in the person of Christ, it shall be vindicated forevermore. E na pessoa de Cristo isso será vindicado para todo sempre. Let us pray. Vamos orar. Our God and our Father, Nosso Deus e nosso Pai, we thank thee that we are not in hell, te agradecemos porque não estamos no inferno, for surely our sins would call for wrath, porque os nossos pecados pediriam a tua ira, but Christ's work has dispensed thy grace. mas a obra de Cristo dispensou a tua graça. And we praise thee that we are heirs to all of Christ's inheritance, E nós louvamos ao Senhor por sermos herdeiros de toda a herança de Jesus Cristo and are made the children of God by thy e grace. por ter sermos feitos filhos teus pela graça. We thank thee that as thine elect, Te agradecemos como teus escolhidos, we can cry unto thee. podemos clamar ao Senhor. May we learn to do it day and night. Que nós possamos aprender a fazê-lo dia e noite. And we praise thee for the promise that thou wilt vindicate our cry. E te agradecemos pela promessa que temos que tu haverás de vindicar o nosso clamor. Teach us and bless us with these truths. Ensina-nos, ó Pai, abençoa-nos com estas verdades. Through Christ our Lord we pray. Através de Cristo nosso Senhor nós oramos. Amém.